Olá, amigos e amigas. O nosso assunto do programa Entrevista de hoje é o novo marco regulatório do ensino à distância no Brasil. De 2018 a 2023, o EAD teve um crescimento de 234%. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Antônio Marcos Neves Steca, ele que é avaliador do MEC, CEO da Faculdade Metropolitana e também embaixador da revista Ensino Superior. Professor, obrigado pela presença. Antes da gente falar das mudanças no marco regulatório, eu gostaria da sua análise sobre o contexto do ensino à distância no Brasil. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Obrigado você, Chico, pelo convite. Bom, antes da gente falar o que efetivamente muda no EAD, é importante, eu acho, a gente contextualizar esse crescimento, essa explosão do ensino à distância. O que aconteceu, professor? Bom, a educação à distância ela já vinha num processo de crescimento desde os anos 2000, de consolidação. Mas havia, assim, um papel de plano B para a educação à distância. Então, as pessoas faziam quando não conseguiam fazer presencial, isso até lá para 2018, 2019. Ela não estava conseguindo fazer um curso presencial, ia fazer um curso à distância. Não conseguia fazer presencial por conta de horário, de trabalho, por conta de, às vezes, filhos que já tinha. Era difícil se deslocar todo dia para a sede das faculdades. Então, optava-se por fazer educação à distância, ou seja, era um plano B. Com o advento da pandemia, isso muda totalmente. Por quê? A pandemia vem mostrar a legitimidade da educação à distância para o processo de ensino e aprendizagem. Então, as pessoas viram que é possível aprender, mesmo aquelas que eram um pouco avessas à ideia da educação à distância. Pessoas que não acreditavam que podiam aprender com a educação à distância, quando vem a pandemia e obriga que todos utilizem meios tecnológicos para aprender, para trabalhar, até para se consultar muitas vezes em um médico, aquilo mostra a efetividade da educação à distância. E aí passa a mudar o perfil do aluno, inclusive. Ele passa de ser um aluno que antes era um aluno 30+, era um aluno mais velho, com mais compromissos familiares, para ser todo mundo. Então, até pessoas recém-egressas do ensino médio hoje optam muito mais por fazer educação à distância do que presencial. Mudou, inclusive, a percepção, assim, o conceito que as pessoas tinham do EAD, que era um plano B. Mudou. Quebrou muitos preconceitos. Eu não vou dizer que todos, talvez na cabeça de alguns ainda haja, mas mudou totalmente o conceito. A educação à distância ela passa a ser vista como um meio de estudo, um meio de aprendizagem muito eficaz, que funciona e que traz uma comodidade muito grande no sentido de evitar esses deslocamentos. Para pessoas que analisam isso com maior profundidade, entendem até o impacto ambiental que a educação à distância tem de positivo. Pensemos numa cidade como São Paulo, capital, que tem aqueles trânsitos enormes, já muitos veículos trafegando. Você poder evitar todos os dias milhares de veículos se deslocando para ir até as faculdades, porque as pessoas podem fazer em casa grande parte dos estudos. Isso daí tem um impacto ambiental, redução de emissão de gases poluentes, tudo isso é através da educação à distância. Bom, da mesma forma que teve esse lado extremamente positivo, também deve ter tido algumas situações aí de instituições que não estavam exatamente, vamos usar uma expressão, comprometidas, com a qualidade. Infelizmente, Sempre tem. Então, eu acho que a gente precisa também lembrar o que proporcionou a expansão acelerada da educação à distância, porque uma coisa é você criar a demanda, a pandemia criou a demanda. Outra coisa é você poder ter a oferta. Então, o que trouxe essa oferta e possibilitou essa oferta acelerada foi o último marco regulatório de 2017, assinado na época do governo do Michel Temer, que ele é o decreto 9057/2017, que tirou algumas travas do processo de expansão da EAD. Isso foi muito bom, porque quem queria entrar com um projeto sério, entrou com um projeto sério, se desenvolveu, como é o caso da Faculdade Metropolitana, mas também permitiu com que muitas instituições que só queriam ganhar dinheiro ou queriam comercializar pudessem entrar, porque ficou mais fácil. Então você passou a poder pedir o credenciamento sem grandes históricos anteriores de trabalhar com a educação superior, com um instrumento de avaliação que era permissivo, acabava permitindo várias coisas, inconsistências, de projeto, acabavam passando pelo processo avaliativo e levando ao credenciamento da instituição.
Quando essa instituição entra no mercado e ela não tem esse compromisso, essa experiência com a educação superior, ela acabou vendo aquilo como uma janela de oportunidade, porque a pandemia trouxe uma demanda muito anormal, legitimou o conceito popular da educação à distância, de ver que funciona, que é bom, e eles então passaram a oferecer de uma forma descomprometida. Vamos colocar esse curso na praça, professor praticamente muitas das vezes nem tinham, só contratavam em época de avaliação do INEP, colocava o negócio para funcionar, não tinha mais nenhum encontro presencial, que sempre foi previsto na legislação que precisava ter alguma carga horária presencial, mas o processo avaliativo tinha falhas que permitiam a perpetuação dessa situação. E aí trouxe uma grande concorrência para esse mercado entre entidades, instituições sérias, comprometidas com a qualidade e instituições que não estavam nem um pouco preocupadas com isso, só ganhando dinheiro e colocando preços muito lá embaixo, que já demonstram assim, que não há nenhum custo, eles não devem ter custo para poder oferecer um negócio desse, né? E isso denota que há uma falta de qualidade, né? E aí, agora, depois de vários anos, esse grande boom, foi necessário dar uma parada, repensar. Marco. Bom, mas o interessante ainda sobre esse marco regulatório de 2017, parece que ele veio um pouquinho antes da pandemia, né? E aí criou todo o ambiente, né? Para essa situação. Foi a tempestade perfeita, assim, né? De certa forma. Criou a demanda grande com a pandemia e antes já tinha criado a possibilidade de oferta. A possibilidade. Bom, e aí 8 anos depois a gente tem um novo marco regulatório, né? Sim, que é esse do governo Lula, do ministro Camilo Santana. Isso mesmo. Que é de maio de... Foi de maio, o decreto 2025. 12.456, de maio, de maio de 2025, que ele traz uma série de novas regras, né? Que já estão sendo bastante divulgados, mas eu acho importante a gente repassar aqui essas principais medidas, né? Eu acho que ainda tem muito espaço para divulgação e acho que esse espaço aqui seu é muito interessante para a gente fazer isso. O decreto 12.456, ele trouxe, em primeiro lugar, eu acho que a grande contribuição do decreto é tornar mais claro o entendimento de todas as situações, até de conceitos, né? Repertório da educação superior à distância. Então, por exemplo, é pacificado o que é presencial, o que é síncrono mediado, o que é à distância. Porque tinha instituições que, pelo último decreto, faziam momentos síncronos, ou seja, em casa, remotos, os estudantes em casa, os professores nas casas deles, e falavam que isso era presencial por ser ao vivo. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e já voltamos para falar sobre o novo marco regulatório do ensino à distância no Brasil. Chegou a TH+ Prime 104.7 FM, um novo conceito de rádio contemporânea, feita para embalar seus melhores momentos com música de qualidade e se conectar com você onde você estiver. Informação ágil, emoções verdadeiras e o som que toca o seu coração. TH+ Prime, uma nova experiência no seu dial. Sintonize, venha se surpreender. TH+ Estamos de volta com o nosso entrevista hoje falando sobre o novo marco regulatório do ensino à distância no Brasil com o professor Antônio Steca, ele que é CEO da Faculdade Metropolitana, embaixador da revista Ensino Superior e também avaliador do MEC, além de ser bacharel e mestre em Ciências da Computação. Professor, quais são os pontos positivos e negativos do novo marco regulatório do ensino à distância? Chico, eu acho que, primeiramente, ele, em linhas gerais, ele é positivo e vem numa hora necessária. Nós precisávamos de refletir, fazer uma parada para a reflexão a respeito do desenvolvimento da educação à distância. Os pontos positivos que eu vejo, como eu já tenho falado em algumas publicações minhas e tudo, primeiramente a pacificação do entendimento das coisas, a transparência ao trazer as exigências. Então, definindo terminologias, colocando percentuais de presencialidade, de
aulas síncronas, estabelecendo parâmetros quantitativos para o controle das variáveis da educação superior. Eu acho que isso é muito positivo. Não abre margem para dúvidas e para divergências de entendimento. Eu também vejo como positivo fazer com que o polo ganhe um lugar de destaque novamente na educação à distância. Haviam instituições que colocavam os polos apenas como um ponto de venda, muitas vezes. Era uma sala ali de 5 metros quadrados. O polo é o espaço físico. O polo é o espaço físico onde o aluno da graduação vai fazer atividade, ou deveria fazer atividades ali. Então, por exemplo, se o aluno é de São Simão, ele pode ter um polo lá em São Simão, mesmo a instituição sendo de Ribeirão Preto. Ele pode ser de Manaus, está estudando numa instituição que é do estado de São Paulo, mas ele vai ao polo fazer atividades da graduação, como provas, atividades práticas. E já havia se perdido muito isso, né? Então, o novo marco regulatório ele traz um olhar atento ao polo, como uma estrutura importante da educação à distância. E também em mais momentos ao vivo, ou seja, o professor e o aluno juntos no mesmo tempo. Por que isso é importante? Porque ali surgem dúvidas que o aluno já pode esclarecer com o professor e cria também um engajamento, um pertencimento ao aluno. Bom, tem também, eu vi que tem a clareza entre o que é presencial, o que é semipresencial e o que é ensino totalmente à distância. Sim. Né? Parece que o novo marco traz essa clareza, né? Antes de falar dos contras, né, você tinha me perguntado, eu vou falar, esse é um ponto muito importante que você tocou. Que mudou o termo modalidade de ensino, que antes era presencial e à distância, agora ele não é mais usado, é usado formato de oferta. Formato de oferta tem 3, esses mesmos, presencial, semipresencial e à distância. Quando a gente fala do formato presencial, é aquele que todos conhecem, que os alunos vão à instituição fazer as atividades. Esses cursos presenciais, com exceção de alguns cursos que eu já cito, eles podem ter até 30% de atividades à distância. Então, remotas ou assíncronas, com o aluno fazendo em casa. Os cursos semipresenciais têm uma carga horária presencial bastante significativa, mas são cursos feitos à distância também, por meio do polo. Então, o aluno vai fazer a parte presencial no polo. E aí metade, 50%? Depende. Tem curso que é 10% presencial, tem cursos que são 30% presencial, outros 50% presencial e tem até que seja 60% quase presencial. Mas o mais importante, o curso semipresencial ainda pode ser realizado por meio dos polos, enquanto que os presenciais não. O presencial é na sede, não existe, eu faço os 30% no polo. Não, os 30% à distância são feitos na sua casa, mas você tem que estar vinculado à sede. Então você não pode morar longe da sede, você vai ter que ir na sede quase todo dia. E o curso à distância é aquele que tem pouco percentual de atividades presenciais. Normalmente 10% só de atividades presenciais, que pode ser muitas vezes o estágio, atividades de extensão junto à comunidade. Então tem esses 3 tipos de curso. E uma mudança importante nesse sentido, que eu acho que é a mais impactante, é o curso de enfermagem, que ele podia antes ser ofertado como um curso à distância, mas em vez dele agora passar para ser semipresencial, ele só pode ser presencial, ou seja, não vai mais ser ofertado enfermagem em polos, somente na sede das instituições. Com isso, muitas cidades são desconectadas desse curso de enfermagem. E aí se junta a outros 4 cursos que só podem ser na sede. Sim, exatamente. Medicina, psicologia, direito, odontologia. E aí a enfermagem. E a enfermagem. Exatamente. A escolha desses cursos, a gente podia falar um pouquinho sobre critérios, sobre interesses corporativos. Como é que se deu essa definição de que só esses 5 devem ser presenciais? Eu acho que eu trago muito minha opinião agora para essa resposta, né? E também o que eu escuto, né, de outras pessoas, especialistas da área. Eu tenho ido a muitos eventos e acho que isso me traz uma visão a respeito disso. Existe uma preocupação com a área de saúde. Então, todos os cursos de saúde hoje têm que ser no mínimo semipresenciais. Mas os cursos de medicina e enfermagem, particularmente, que lidam direto com o ser humano, esses é muito por conta do pleito dos conselhos de saúde, do conselho de medicina, do conselho de enfermagem, pedindo para que isso não possa ser feito à distância.
Eu acho que há legitimidade nisso, porque realmente a pessoa precisa lidar com o ser humano muito de perto e tal, e acho que a presencialidade é importante. Mas, por exemplo, curso que a gente não entende muito ainda as reais razões. Direito. Direito é um curso que tem uma carga horária teórica muito grande. E mesmo a prática não do curso, mas da profissão. Há muitas audiências online hoje sendo feitas, né, que é comum isso acontecer. Estou pensando de uma maneira extremamente leiga aqui, né, que o curso de medicina me parece impossível sem a prática. Sim, nunca de foi, uma né? cirurgia, de ver um corpo humano. E o direito É outra ponta, livro, né? Por que livro. o direito presencial? Então, né? a minha opinião, e de muitos especialistas amigos que conversam, é muito por um desejo da OAB, de reserva de mercado. Porque Questão se você... Corporativismo, né? Você não querer que haja uma ampla oferta, maior ainda, de direito, e com isso mais advogados no mercado, canibalizando um pouco o mercado. Eu acho que é mais nessa linha. Né? A gente sabe que a OAB sempre foi contra a educação à distância, no curso de direito. Então, eu acho que tem essa real razão. Então, tem uma mescla aí entre o que realmente necessita ser presencial e um pouquinho de interesse político corporativo. Exatamente. Embora as nossas instituições, por exemplo, não tenham o curso de enfermagem ofertando à distância, nós não temos o curso de enfermagem. Mas eu acho que a medida de não poder mais ter o curso de enfermagem à distância não é acertada. Eu acho que o que deveria ser feito é manter a oferta através dos polos de educação à distância, com uma elevação da carga horária presencial, sim, mais atenção ao estágio, aos ambientes profissionais, mas mantendo a oferta. Por quê? Se você for olhar lá no estado do Amazonas, tem cidades que para o aluno chegar até uma sede de uma instituição, são 8 horas. Às vezes o único meio de transporte é barco, balsa. Então, tendo o polo bem estruturado, esse aluno podia cursar enfermagem e atender uma demanda da sua região, que o programa Mais Médicos tentou fazer, de levar as pessoas para lugares mais distantes do país. Agora vem na contramão a medida de exclui uma parcela da população. Agora, para uma determinada região ter enfermeiro, depende desse enfermeiro estar em um grande centro, que tem uma faculdade presencial, e querer ir para uma cidade pequena exercer a profissão. Eu acho isso ruim. Bom, esse é um aspecto contrário, então. É um aspecto contrário. Teria outros? Teria. Eu acho que esse nem é o principal. Eu acho que o principal ponto que eu tenho contra o novo marco regulatório é, em primeiro lugar, a carga horária presencial exigida, ou síncrona, exigida em alguns cursos, que eu vejo como desnecessário. Exemplo, cursos da área de engenharia terão que ter 60% de carga horária presencial ou síncrono mediado. O que é isso? Dos 60% eu posso ter 40% presencial, é obrigado, no mínimo 40% presencial, e outros 20% tem que ser ou presencial ou ao vivo, mediado por professores ali, que são os mediadores pedagógicos, na verdade. O que eu entendo com isso? Antes a engenharia não tinha essa exigência. Então o que era necessário fazer presencialmente? As práticas. Não é possível que a gente imagine que um curso de engenharia precise de 60% de prática, porque ele é um curso superior que envolve diversas disciplinas de cálculo, matemático, que poderiam ser feitas à distância. E aí sim, uma carga horária mais razoável presencial para as práticas nos polos. Está exigindo muito presencial. Está exigindo muito presencial e isso faz automaticamente com que se exclua uma grande parcela da população desses cursos, que são tão necessários ao desenvolvimento do país. Exemplo, uma pessoa que trabalha em turno, 12/36, que são muitas pessoas no país, não vão poder mais fazer esse curso, porque tem tantos momentos que ele tem que estar no polo ou ao vivo com a instituição que incompatibiliza com a sua jornada de trabalho. Mães também, que tenham filhos, mãe solo, ou até que tenha um parceiro, uma parceira, a gente entende que ela precisa ter uma rotina com o filho, que ao ter que ir tantas vezes presencialmente, ela não vai conseguir fazer esse curso mais. E aí é um curso que já está com uma baixa procura hoje, os cursos de engenharia, que passarão a ter menos ainda. No mesmo sentido, licenciaturas. Hoje existe o decreto trouxe que 30% dos cursos de educação precisam ser presenciais
enquanto que a diretriz curricular nacional, que foi aprovada recentemente também, fala de 50% presencial. Agora, há uma pauta que o Conselho Nacional de Educação vai fazer uma emenda à diretriz curricular nacional para harmonizar o decreto com a DCN. Mas 50% presencial para a licenciatura vai afastar muitas Que são pessoas. os cursos de Formação de professores. Né? Pedagogia. Como pedagogia, licenciatura em português, matemática, física. Aí tem que ter 50%. 50% presencial. Isso vai inviabilizar esse curso para muitas pessoas. E ali nós precisamos lembrar que são cursos já deficitários em termos de mão de obra, já não existe, muitas vezes, docentes licenciados em determinadas áreas. E a gente tem que falar de mais um ponto que parece que ninguém lembra de falar. Hoje, dentro das salas de aula de educação básica, muitos professores não são licenciados. Eles fizeram bacharel, por exemplo, em alguma área, bacharelado, né, em alguma área, e por não ter professor, as diretorias de ensino autorizam que eles trabalhem dentro de sala de aula Sem a licenciatura. E aí você escuta, às vezes, alas do Ministério da Educação dizendo que precisa de maior presencialidade na licenciatura porque a educação básica está ruim devido ao professor estar sendo formado em educação à distância. Isso não é verdade. Muitos professores que estão dentro da sala de aula nem licenciatura têm. E agora está se dificultando que tenham ainda. Então eu acho que uma coisa é você prezar pela qualidade, outra coisa é você criar medidas totalmente restritivas e sem muita justificativa. Então acho sim que precisa ter prática presencial nas licenciaturas, mas 50% é muito. Por quê? Por que chegamos a essa situação? Faltou um pouquinho de discussão nesse marco? Houve espaços para isso, né? Por exemplo, foi criado o grupo de trabalho da EAD dentro do MEC, foi criado o CCPares, que foi discutir propriamente o novo marco regulatório, mas assim, a composição desses grupos, a gente acaba sendo restrito, porque é um país do tamanho do Brasil. Quando você cria um grupo, ele já é um grupo pouco representativo, né? Ele acaba sendo pequeno. Eu vi muito o esforço do Ministério da Educação para fazer amplas discussões e acho que foi muito bem feito até, mas alguns pleitos das associações, dos sindicatos, dos profissionais de educação superior acabaram não sendo ouvidos. Por mais que tivessem sido colocados, por exemplo, a Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, muito colocou suas ideias. Então eu acho que foi feito um esforço, mas toda legislação acaba tendo isso. Eu não acho que é um demérito apenas do novo marco regulatório. Eu acho que toda legislação ela precisa passar por aprimoramentos. Então eu acho que como ela acabou de ser publicada, ela ainda vai ser aperfeiçoada. Sim. E tem um último ponto que eu gostaria de dizer que precisa ser olhado pelo Ministério da Educação, que é a questão dos polos. Ao mesmo tempo que eu vejo ele como um ponto positivo, eu vejo ele como um ponto problemático. O Ministério da Educação quer um polo protagonista agora da educação à distância, um polo que vai ser uma figura importante, que o aluno tem que ir, precisa ter uma estrutura melhor, e isso eu acho muito ótimo, muito legítimo e necessário. Por outro lado, impede o compartilhamento de polos entre instituições distintas. Usar o mesmo espaço físico para mais de uma instituição. Isso daí eu não entendo por quê. Hoje nós temos uma economia baseada em espaços de cowork, baseado em sustentabilidade, em compartilhamento de recursos. Por que agora, então, nós estamos falando de que os polos terão que ser exclusivos de uma única bandeira, de uma única instituição? O que para mim seria necessário é exigir que o polo tenha estrutura para atender o total de alunos que ele vai receber. Que isso, pelo censo da educação superior, você consegue saber quantos alunos são vinculados a um polo. E aí, as comissões de avaliação olhariam se essa estrutura é suficiente. Ok, mas por que impedir o compartilhamento de um espaço físico por mais de uma instituição? Imaginemos uma região com baixa densidade demográfica, como é o norte do país. Se você tem um polo que atende 5 instituições de educação superior, por exemplo, você consegue ter investimentos maiores naquele polo, porque são alunos de várias instituições que vão utilizar. A estrutura fica viável financeiramente. Quando você fala, não, só essa instituição pode usar esse endereço aqui, você faz com que a oferta, o recurso disponível fique menor e acaba inviabilizando o polo. Então, há estimativas de que nós vamos ter
de 57 mil polos que temos hoje, vai cair para 10 mil. Isso é grave, é muita cidade ficando de fora da educação superior. Então eu acho que é necessário um olhar para esse ponto, para que pelo menos haja um número de instituições que possa compartilhar o polo. Seria exigido, na minha visão, a boa identificação visual do espaço. Aqui tem essa faculdade. Quando o aluno for fazer a atividade dele, ele sabe que ele está naquela instituição X fazendo, porque o AVA, o ambiente virtual do aluno, tem a marca da instituição, a entrada do prédio tem as bandeiras das instituições. Eu acho que dá para se fazer o compartilhamento de forma inteligente. Bom, professor, a gente tem 2 anos para as adaptações, né? Sim. E eu gostaria de saber como é que está a Faculdade Metropolitana envolvida, né, nesse novo processo, né? Certo. O que muda na Faculdade Metropolitana? Quantos alunos hoje? Certo. Bom, a Faculdade Metropolitana, ela hoje está presente em 14 cidades diferentes por meio de polos, mas em todas as cidades do país na pós-graduação, né? Porque a pós-graduação o aluno não precisa ser vinculado a um polo para cursar. Então a Faculdade Metropolitana tem presença ampla no país e pontual em lugares estratégicos para a oferta de graduação. Então nós estamos em 9 estados, nas capitais desses estados e também em algumas cidades estratégicas no interior deles. E como que está o processo de adaptação da Faculdade Metropolitana frente ao novo marco regulatório? Está muito adiantado. Desde que o governo Lula entrou e começou o trabalho em torno da atualização do marco regulatório, de criação de um novo marco regulatório, que já vem sendo chamado de nova política de educação à distância, a gente acompanhou por meio das atas, das reuniões, eventos, discussões, tudo que vinha sendo proposto e já foi adequando os nossos projetos e as nossas instalações. Então, desde 2023, nós mudamos os 14 endereços nossos para endereços mais privilegiados dos polos, estruturamos melhor os polos e já tínhamos, mesmo antes da mudança regulatória, momentos presenciais nos cursos, momentos síncronos nos cursos. Então, hoje são detalhes que nós estamos ajustando na instituição que até muito antes dos 2 anos que nós temos para adequar já estarão adaptados. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Os alunos aprovam muito o projeto pedagógico da Faculdade Metropolitana, porque realmente acaba sendo uma educação à distância que não é distante do aluno. É uma educação à distância próxima do aluno. Que bom. Para a gente encerrar, recentemente você recebeu aí o título de embaixador da revista Ensino Superior. Qual a importância desse título? Bom, para mim foi uma honra ter sido convidado pelo corpo editorial da revista para ser embaixador, junto a outros 5 profissionais da área de educação superior no Brasil, porque a revista Ensino Superior é o principal veículo hoje relacionado, especializado à educação superior, em educação superior, né? Faz 28 anos que a revista existe, que ela está presente no Brasil todo, com artigos, com matérias de elevada qualidade, com o principal objetivo de levar informação de qualidade para a gestão das instituições. Então, ali você vai encontrar cases de inovação dentro das instituições de educação superior, vai encontrar interpretações das legislações, das novidades do setor. Então, é um veículo muito respeitado que eu, quando comecei em 2014 a trabalhar no setor, eu lia, sempre admirando muito o trabalho da revista Ensino Superior. E ser convidado hoje para ser embaixador, além de uma honra, é também um compromisso importante. O objetivo da revista, com a criação dos embaixadores, é que ela consiga ter uma atuação local, regional, maior. Hoje ela tem um trabalho nacional sendo feito, mas ela quer também criar oportunidades locais para falar de questões regionais. Por exemplo, o que acontece em torno de Ribeirão Preto na educação superior? Isso, por meio de um embaixador que é da região, a gente consegue trazer. E, para mim, é uma alegria poder contribuir nesse processo. Parabéns. Obrigado. E obrigado pela participação aqui no Obrigado, Chico. E obrigado a você que nos acompanhou. Agradecemos também ao Espaço Recafé pelo nosso belíssimo cenário. O conteúdo dessa entrevista você encontra no canal do YouTube do Grupo Tati de Comunicação e também no meu canal Chico Ferreira TV. Obrigado e até a próxima.